Vamos ler a Bíblia. É 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Se vocês acharam 1 Reis 18, versículo 30, eu vou ler. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não é nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Nós lemos até aqui. Quanto mais a gente lê a Bíblia, ela faz o trabalho de aproximar o nosso coração do de Deus. Quando a gente vê a vida de Davi, Davi se tornou rei de Israel. No começo, lá em Hebron, ele se tornou rei de Judá, da tribo de Judá, e depois Saul morreu, e depois ele se tornou rei de todo Israel. Depois que Davi se tornou rei, qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi atacar o povo dos jebuseus. E depois veio, como não tinham destruído todas as cidades de Canaã, como os jebuseus moravam no Monte Sião, então era muito difícil de atacar eles. Mas depois que Davi se tornou rei, ele subiu desse monte. E os jebuseus disseram o quê? Olhando para Davi: a gente pode expulsar os cegos e os coxos. E assim Davi atacou os jebuseus e expulsou eles do Monte Sião. Depois Salomão, quando construiu o tabernáculo, o templo, aparece sobre como
Salomão construiu o templo de Deus. Depois que o povo de Israel entrou na terra de Canaã, então eles estavam servindo a Deus, e quando viviam bem, eles abandonavam a Deus e serviam a Baal. E servindo a Baal e tendo dificuldade, eles procuravam de novo a Deus. E depois eles serviam a Deus e viviam um pouco melhor, e daí abandonavam a Deus, serviam outro Deus, e continuamente viviam assim. E Deus construiu o templo de Deus e queria reunir o povo ali, fazendo bem ou mal, mas Deus tinha esse plano de reunir o povo de Israel nesse templo. Então, depois que o povo de Israel saiu do Egito, depois de 480 anos, eles construíram o templo. Então, 40 anos ficaram no deserto, e depois, por 440 anos, o povo de Israel não pôde construir o templo. Davi. Então, em Atos capítulo 13, está escrito que Deus encontrou a Davi e ele tinha um coração com o de Deus. Davi tinha muitos pensamentos dentro dele. Ele tinha filhos, ele tinha bons capitães de exército. E sempre que ele tinha tempo, ele queria passar tempo com os filhos. Ele viveu assim? Não. Ele recebeu o coração de Deus. Essa vez, os meus netos, eles estão em Nova York, lá nos Estados Unidos. E eu durmo com os meus netos numa só cama. Os meus netos, eles dormem que nem um relógio. Eles dormem que nem um ponteiro de relógio, ficam rolando pela cama. Se fosse outra pessoa, eu jamais dormiria com essas pessoas. Mas porque são meus netos. Então, a maioria aqui não tem netos ainda. Mas viver a vida e falar que é feliz sem experimentar ter netos... Então, ter netos é muito bom. Então, se outra pessoa colocar o pé em cima da minha barriga, eu vou ficar irritado. Mas como são meus netos, não tem problema. Então, o Davi se tornou rei. E eu pude ver ele decidindo o coração dele. Depois que ele se tornou rei, a primeira coisa que ele fez foi atacar os jebuseus. Então, que coração Davi tinha? Ele sempre tinha o coração voltado para Deus. Então, quando a gente vê em 2 Samuel capítulo 5, a gente vê a primeira coisa que ele fez foi atacar os jebuseus. E ele tirou essa cidade, esse Monte Sião dos jebuseus. Isso aconteceu em 2 Samuel capítulo 5. Em 2 Samuel capítulo 6, o que Davi fez? Aquela arca que estava na casa de Obed-edom, ele trouxe para ele. Quando eu vejo a minha vida, o meu coração ele se divide em várias partes. Vai para aquele lado, vai para aquele outro lado. Mas domingo, porque eu tenho que pregar, eu tenho que ler a Bíblia, meu coração se aproximando da palavra. O meu coração, quando ele se torna um com a palavra, com o de Deus, de 1.000, 10.000 coisas, eu posso ver Deus realizando todas elas. Lendo a Bíblia e cuidadosamente refletindo sobre ela. Em 2 Samuel, Davi se tornou rei e a primeira coisa que fez foi atacar o povo jebuseus. E o coração de Deus de querer construir o templo passou para Davi. Outros reis, eles faziam o que queriam fazer, faziam muralhas, construíam suas cidades, era assim que os outros reis viveram. Mas o coração de Davi tinha um coração de
recebeu o coração de Deus, fluiu o coração de Deus. Então, dentro do coração dele tinha exatamente o coração que tinha em Deus. Então, em 2 Samuel capítulo 6, o que Davi fez? Ele trouxe a arca para trazer para a cidade de Davi. Ele pegou a arca para levar para a cidade de Davi. E em 2 Samuel capítulo 7, o que está escrito? Que o Senhor, que a aliança do Senhor com o Davi, que tinha descanso na casa de Davi. O que o Davi falou? Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Ele está falando, ele viu que a casa de Deus estava numa tenda e ele morava em casa de cedros. Ele ficou muito triste com isso. Isso aparece em 2 Samuel capítulo 7. Em 2 Samuel capítulo 8, Davi continuamente lutou contra os gentios e juntou ouro e prata, ofertou diante de Deus, e com isso ele estava preparando todas as coisas para construir o templo de Deus. Então, às vezes, o Davi se divertia, ele tirava férias, ele também fazia banquete com o povo. Mas mais do que esse tipo de pensamento, dentro do coração de Davi, porque fluía o coração de Deus, o coração de Deus, a gente pode ver que estava dentro do coração de Davi. Hoje de manhã, eu fiz reunião com os pastores e tinha um pastor que eu fiz algumas perguntas sobre a Bíblia para ele. E eu me assustei, porque ele é um pastor e ele não sabe muito sobre a Bíblia. Ele não sabe muito. Eu perguntei, quando você recebeu salvação? E quanto você leu a Bíblia? Ele quase não leu a Bíblia. Por quê? Porque fora ler a Bíblia, tem muitas outras coisas que a gente tem que fazer. A gente acorda de manhã e tem um monte de coisa para fazer, tem que tomar banho, tem que comer, tem que ir para o banheiro, tem um monte de coisa para fazer. Então, o nosso coração fica cheio do quê? E assim o nosso coração se afasta muito do coração de Deus. Deus viu a Davi e falou o quê? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Em Israel tinham muitas pessoas, mas somente tinha o rei Davi que tinha o mesmo coração com o de Deus. E Davi preparou todas as coisas para ser construído o templo de Deus em Israel. E Deus falou o quê para Davi? Não, você não pode porque você derramou muito sangue. Então é o seu filho Salomão que vai construir esse templo. E construindo esse templo, a gente pôde ver que Deus começou a habitar nesse templo. Então, no nosso coração também, claro que existe Deus, mas mais do que Deus, tem muitas outras coisas que roubam o nosso coração. Quando teve a guerra na Coreia, o nosso povo vivia com $65, mas o presidente Park Chung-hee, ele deu que lema, o presidente. Naquele tempo, aquele presidente, a gente não acreditou que o nosso povo ia ganhar $1.000 de salário. Como a gente vai ganhar? Agora, o nosso país, a gente ganha por $20.000. E quando estava tendo a guerra, $63.
Então, 10 vezes é 630, 100 vezes é 6.300. Então é 23 mil dólares agora. Então, a gente está vivendo quantas mil vezes melhor do que naquela época? A maioria de vocês vive em apartamento, a maioria de vocês tem carro, a maioria de vocês tem ar-condicionado, televisão, geladeira. Isso é o básico que todos vocês têm. Então, a gente pôde passar a semana passada tão quente, porque a gente tem ar-condicionado. Imagina se a gente vivesse sem ar-condicionado. Foi assim que a nossa vida melhorou tanto. Não tem nem como falar como melhorou. A carne, naquele tempo, a gente vivia com 65 dólares, né? Então, naquele tempo era 65 dólares. E agora a gente vivendo com 23 mil dólares. Realmente é muito gratificante, é muito bom, que feliz. A gente pode comer até ficar de barriga cheia. A gente pode andar de carro. Isso é uma coisa tão boa. Mas o desejo da carne continuamente cresce sem cessar. 30 mil, 50 mil, 100 mil dólares, mesmo ganhando tudo isso, a cobiça da carne não para. E assim, a gente quer viver mais pela carne. E assim, o lado espiritual, as pessoas vão ficando mais preguiçosas no lado espiritual. E Satanás faz a gente não querer ter vida espiritual. Faz com que o mundo fique bem estressante, bem complicado. Antigamente, um chinelo de borracha era para o inverno e para o verão. Agora tem tênis, sapato, tem para chanteira, tem chinelo de casa, tem vários tipos de sapatos. Comida também. Tem vários tipos de comidas. Porque já não é o suficiente de comida coreana, come comida do Vietnã, come comida chinesa, bem complicado. E também no trabalho também. Então, fora trabalhar, tem que aprender a nadar, jogar golfe, a jogar tênis, então fica bem complicada a vida. E assim o nosso coração se perdeu todo para esse lado. Ficou cheio de cobiça. E nessa época, hoje, eu falando com os pastores de manhã, eu falei para um deles, né? Eu quero perguntar um pouco sobre a Bíblia para você. Eu quero saber qual é a sua capacidade da Bíblia. Eu fiz algumas perguntas sobre a Bíblia, coisas básicas, ele não sabia. Nossa, você é um homem que trabalha como pastor da igreja de Canaã. Eu fiz umas perguntas. Eu me assustei. Eu briguei com o pastor Chogyu. Como você está criando esse pastor desse jeito? Né? Eu tinha que brigar comigo mesmo, né? Mas eu falei, se você trabalhar com esse coração, você vai ter problema mesmo sendo pastor. Vai ser melhor você desistir. É melhor você parar. Se você tiver um coração pelo evangelho, você não vai viver desse jeito. Quando eu vejo, você não tem nenhum coração pelo evangelho. Você só está querendo viver espiando os lados, né? Para não ter problema. Então, uma coisa que a gente tem que saber exatamente. Hoje, nesse tempo, nessa época, o nosso coração pensar em Deus, se o nosso coração fluir com o de Deus. Hoje em dia tem muitos pastores, ministros, tem muitos com pessoas que conduzem pela vida de fé, mas não há muitas pessoas que têm um coração com o de Deus, só receberam o perdão dos pecados. Vai domingo para a igreja, oferta, dá o dízimo, dá um pouco de oferta para missão, e depois somente segue o caminho da carne. Satanás criou esse mundo para ser vivido dessa forma.
Então, todos os dias o mundo está mudando muito. O que era para acontecer por um ano, acontece em um mês. O que tinha que acontecer, o que tinha que mudar em 10 anos, está acontecendo em algumas semanas. E assim o nosso coração vai ficando bagunçado, perde todo o coração de Jesus Cristo. Se falar sobre a salvação, então, nosso coração, ao invés de ficar igual o de Davi, viver puramente como o coração de Davi, que somente estava unido com o de Deus, a nossa vida seria tão abençoada. Nós, depois que recebemos a salvação, eu fiquei tão grato para o Senhor que lavou os meus pecados, então eu decidi meu coração de viver a minha vida inteira pelo Evangelho. O Senhor me aceitou. Eu não sabia pregar o Evangelho, não sabia ler a Bíblia, não sabia orar. Mas Deus me ensinou cada parte. Como eu tenho que viver a minha vida, como eu tenho que ler a Bíblia, como que eu tenho que servir ao Senhor. Como se Deus estivesse levando uma criança pela mão. E vivendo, enquanto eu vivo no Senhor, passou agora 53 anos vivendo assim. E assim com essa idade, eu fico grato por 10 mil coisas. Até alguns anos atrás, quando as pessoas chegavam nessa minha idade, tinham vergonha de comer, né? Porque faltava comida naquela época. Hoje em dia, os idosos comerem, ninguém liga. Por quê? Porque tem muita comida. E também tem muitos tipos de comida. E agora, com bastante idade, estando aqui no púlpito. E quando eu vou para o exterior, eu fico bem ocupado. De dia eu tiro um cochilo, acordo de madrugada bem cedo, leio a Bíblia, 4 horas eu tomo banho, aí a partir das 5 eu faço reunião de ministros, depois eu tenho que fazer estudo bíblico com os ministros, e depois que eu tomo café da manhã, tem reunião com os pastores das outras igrejas, e tem que pregar de manhã. E ficar em pé no púlpito por dia é umas 5 horas que eu fico. E dentro do meu coração, antigamente, quando eu era jovem, agora eu leio a Bíblia e à noite eu esqueço, mas aquelas palavras que eu li quando eu era jovem estão vivas no meu coração e conduzem o meu coração. Se eu não tivesse Jesus, então todo o meu coração ficaria espalhado. Então eu somente aceitaria os pensamentos que vêm do mundo e fluiria com esses pensamentos. Mas o dia inteiro pensando sobre o mundo, vendo a internet acabar, ia mexer no celular e acabar o dia. Então, se não tiver espaço para Deus tomar no meu coração, então toda a minha vida fica bagunçada. E não tem nada que possa, a única coisa que pode segurar a minha vida, o meu coração é a palavra. E se não tem essa palavra, então nada dá certo. Hoje eu vi sobre a vida do povo de Israel. Quando a gente lê cuidadosamente a Bíblia, tinha um rei chamado Acabe. Tinha esse rei Acabe e ele não servia a Deus. Ele se casou e se casou com a Jezabel. Pessoal, os homens, quase todos os homens caem pelas mulheres. Eu também sou desse tipo. Os homens, quanto mais o homem resiste para não cair pela mulher, acaba caindo. Não vou falar de outra pessoa, mas o Acabe. Ele se casou com a Jezabel. E Jezabel, ela servia a Baal, e desde então Acabe, seguindo a Jezabel, começou a matar os cristãos, servos de Deus, começou a perseguir, começou a matar, começou a perturbar.
E assim esse rei Acabe acabou escolhendo errado a rainha, que era Jezabel, e acabou matando todos os servos de Deus de Israel. Somente sobrou Elias e mais alguns outros. Está escrito que sobraram 7.000. Então todo o país partiu de Deus e estava fluindo pelo lado do mundo. Simplesmente casar com uma mulher bonita, parecer boazinha, e ele se casou por causa disso. Mas no coração dessa mulher não estava cheio de Deus. Estava cheio do Deus Baal. Então a Jezabel, sempre que tinha oportunidade, ficava contra Deus, contra os servos de Deus, perseguia a eles e servia a Baal. Então na Bíblia tem uma palavra assim, quer ver? Capítulo 19, versículo 19. Agora, pois, manda juntar a mim todo a Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então, 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolos que comem da mesa de Jezabel. Então, a Jezabel, essa rainha, como ela estava alimentando os profetas de Baal, aquele povo de Israel se tornou num país de Baal, se tornou um país de Baal-Zebub. Mas ali tinha uma pessoa chamada Elias. E o que isso significa? A Bíblia desenhou o coração do homem. Quando Davi era rei, o coração deles estava cheio de Deus. Depois, Davi morreu e Salomão se tornou rei. Salomão, ele estava servindo a Deus, e como o lugar de rei era muito bom, ele acabou tomando várias mulheres dos outros povos e se prostituiu com outros deuses. E aí se dividiu o povo de Israel e de Judá. E um dos reis de Israel era Acabe. E acabou se casando com a Jezabel. E ela influenciou muito a ele. Ministrando. A minha esposa, se possível, ela faz os trabalhos voluntários por trás da igreja. Mas para ministrar, eu não recebo influência dela. Eu trabalhei até agora para que ela não influenciasse. Mas quando eu vejo, às vezes, a minha esposa, ela tem poder. Só porque ela é esposa do pastor Oxo Park. Então, se a minha esposa fosse como a Jezabel, o que vocês acham que aconteceria? A rainha Jezabel. Então, o rei, sem saber de nada, ela é bonita, parece boa, ela é formosa. Para ter ela como mulher, e isso, ela fez. Quem é que saberia que ela influenciaria todo o povo de Israel para servir a Baal? Quem é que de Israel saberia disso? Ninguém sabia. A Jezabel pensou que estava fazendo bem. Mas no final, a Jezabel, ela foi jogada da janela do segundo andar e morreu, e os cachorros comeram da carne dela e do sangue. E depois os filhos morreram. Acabe morreu. Então é o caminho que seguiu da maldição. E as pessoas estão seguindo por esse caminho da maldição.
Mas Satanás estava arrastando a Jezabel, Acabe, para esse caminho. Eu pensei que eu só estava vivendo um pouco pela carne. Mas eu não sabia que esse seria o resultado tão medonho. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia. Davi sempre tinha Deus no centro do coração dele. Davi recebeu graça de Deus, amou a Deus, e sempre no coração dele ele tinha Deus, e sempre ele estava com o coração de Deus, ele sempre viveu com a vontade de Deus e seguindo a vontade de Deus. Por isso ele sempre foi abençoado, os seus filhos também foram abençoados, o seu povo foi abençoado, mas muitas pessoas se tornando rei. Porque eu sou rei, eu tenho poder, eu tenho força, porque eu tenho tudo isso. Seguiu o desejo da carne, queria casar com um monte de mulher, queria fazer isso e aquilo, e as pessoas começaram a ser arrastadas por isso. No final, lá dentro do povo de Israel, quando Davi se tornou rei, o coração do povo estava voltado para Deus, mas agora Acabe era o rei e o povo não sabia se Deus era o verdadeiro Deus de Israel ou era Acabe. E no final ele recebeu uma maldição muito medonha. E no final Acabe, na guerra contra a Síria, ele acabou morrendo. Ele acabou morrendo nessa guerra da Síria. E a Jezabel caiu da janela. E o filho Ninsi deles também, ele foi morto por Jeú. E depois os 70 filhos de Acabe também morreram. A Jezabel estava indo para Samaria. E Jeú mandou os servos derrubarem ela da janela e jogar ela da janela. E ela morreu, os cachorros comeram ela e só sobrou alguns ossos da mão. Então essas coisas medonhas Satanás faz para que a gente siga indo a carne, viva desse jeito. Mas a gente recebeu salvação, a gente tem que ter Deus no coração e servir a Deus. Mas os ministros não leem a Bíblia, só fala algumas palavras que recebeu a salvação. Pode parecer que é assim, mas se o coração estiver longe de Deus e se tornar ministro, a igreja também vai ficar difícil, ele mesmo também vai ficar difícil. Então, a Bíblia desenhou o coração do homem através do povo de Israel. Então as pessoas devem pensar em Deus. Deus queria que servisse, construísse o templo, queria com que fizesse essas guerras e conquistasse toda Canaã, queria que trouxesse o servo de Deus, que construísse o templo. Deus queria que eles vencessem as guerras, trouxessem o ouro e a prata para construir esse templo. Então, Deus desejava com que Deus pudesse entrar no coração deles e conduzi-los. Hoje em dia é a mesma coisa. As pessoas que receberam salvação e vivendo por 1, 2 anos, e às vezes... Tem vezes que tem pensamentos da carne e acabam fluindo para esse lado da carne. E as igrejas que receberam salvação, por que não conseguem durar por muito tempo? Aí que está o motivo. Aqui em Seul, na Coreia, tinha igrejas também que pregavam o evangelho, mas a maioria partiu do evangelho. Agora, esse evangelho que nós pregamos, aquele coração quente que a gente tinha pelo evangelho, está se esfriando, está sendo tapado e pouco a pouco a gente está seguindo pelo caminho da época de Acabe. Mas muitas pessoas não estão percebendo isso. E o nosso coração se afastando de Deus, sem saber a vontade de Deus. Se o nosso coração não estiver do lado de Deus, nós somente podemos seguir o desejo da carne. E se a gente viver seguindo o desejo da carne, nós somente podemos nos corromper e partir de Deus e servir a Baal. Vivendo na carne, servindo ao mundo, servindo
o desejo da carne. Então, Satanás está trabalhando ele continuamente está trabalhando para que a gente se torne nesse tipo de cristão que viva pela carne. Mas muitos cristãos, sem saber disso, simplesmente estão fluindo para esse lado. A gente pode ver claramente isso. Agora, Acabe se tornou rei. E que vida que ele estava tendo? Ele matou os cristãos, assim que ele estava vivendo. Então, o desejo da carne rejeita o desejo do espírito e o espírito rejeita a carne. Então, vocês não simplesmente seguem os desejos da carne, mas a pessoa que pertence à carne, uma palavra, um modo de agir, essas coisas, embora estejam matando o Espírito de Deus, não existem muitas pessoas que percebem esse fato. E assim, só pensam no seu pensamento correto, somente falam da sua própria justiça. E pouco a pouco, começa a surgir o coração de desconfiar da igreja, porque é enganado por Satanás. A igreja não está errada, mas Satanás faz com que a gente tenha desconfiança da igreja. Eu estou com desconfiança da igreja, eu estou sendo enganado por Satanás. A gente não pensa desse jeito. Como eu tenho desconfiança, eu estou certo e a igreja está errada. E tendo esse tipo de pensamento, acaba fluindo para a carne, acaba se corrompendo. E se você souber que a igreja é o lugar que prega o evangelho, então Satanás quer destruir cada pessoa para que não viva pelo evangelho. Mas pelo contrário, Deus estabelece alguns irmãos preciosos da igreja para pregar o evangelho, para dar o coração pelo evangelho. E assim o coração dos irmãos vão se unindo. Mas a pessoa que segue o seu pensamento correto, pouco a pouco, vai fluindo para a era de Acabe, e perseguem os verdadeiros servos de Deus, e acabam matando-os, acabam perseguindo. Esses falsos profetas surgem dentro da igreja e dão dificuldade para a igreja. E somente faz fluir para o caminho da maldição. Satanás, ele está criando esse plano. Quando eu me encontro com os irmãos que estão em tentação, todos eles somente falam que estão corretos. Eles somente falam que estão corretos. E eles falam como se a igreja estivesse errado. Eles nem sabem direito. Eles escutam coisas sem sentido e eles falam como se eles estivessem completamente certos. Satanás sempre faz isso. Satanás, porque ele é muito inteligente. Então, o nosso coração, ao invés de amar a Deus, anseiar por Deus, em vez de viver como Davi, vivendo ou morrendo, mas ele começa a espalhar o nosso coração. E assim, rapidamente, chega a época de Acabe. Fica contra Deus, mata os servos de Deus. A gente pode ver que isso acontece. Para pessoas falhas como nós, esse evangelho que ninguém pôde perceber nesse mundo, Deus fez a gente perceber esse precioso evangelho. A gente não percebeu esse evangelho pela nossa própria sabedoria. Foi pela presença do Espírito Santo de Deus que nós pudemos perceber. Muitas igrejas estão chorando, sofrendo, se arrependendo, pedindo perdão por causa do seu pecado e depois acabam recebendo maldição. Há muitas pessoas assim. Mas esse precioso evangelho, por causa do sangue de Jesus Cristo, nós recebemos a salvação. E mesmo dando toda a nossa vida, mesmo dando toda a nossa pessoa, todos os nossos bens,
não é nada desperdício, porque nós recebemos essa tão grande salvação, pessoas tão falhas e feias como nós recebemos essa tamanha graça. Quando eu penso nisso, mesmo dando toda a nossa vida, não é um desperdício, mesmo dando toda a minha pessoa, não é nenhum desperdício, mas Satanás, pouco a pouco, permite a gente viver pela carne, pouco a pouco, e assim, sem saber, a gente se torna pessoas que servem a carne. A gente, mesmo acreditando em Jesus, eu vou viver passando fome? Não, tem que ganhar dinheiro, tem que viver bem. Eu não estou falando para você não trabalhar, não estou falando para você não ganhar dinheiro, mas não estou falando para você não fazer nada e só ficar orando, não estou falando isso. Mas pouco a pouco a nossa vida, a própria vida começa a ficar importante. A pessoa é mais importante do que o Evangelho, mais do que essa verdade, mais do que Jesus Cristo, a minha pessoa começa a ficar maior. Agora, com o meu próprio pensamento, com o meu julgamento, eu vivo. Por isso, começa a se aproximar a era de Acabe. Satanás, ele estabeleceu o rei chamado Acabe e fez Acabe se casar com Jezabel, e ele nem deve ter imaginado. E eles estavam vivendo, eles somente se casaram para viver felizes com filhos, mas Jezabel se casou com Acabe, e depois a Jezabel, ela recebeu o título de rainha, e com essa força, ela achava importante o desejo da carne, ela começou a viver pelo desejo da carne. Quando ela se tornou nessa pessoa má, agora ela tinha fardo de servir a Deus. O povo de Israel, sabe por que serviu ao Baal? Porque Deus, Ele não deixa assim alguma coisa passar reto, né? Ele é muito exigente. Mas Baal Zebub, não, eles pareciam muito assim, muito tranquilos, eles tinham, Baal Zebub não brigava, o que você está fazendo? Então era muito tranquilo servir a Baal. Então dessa forma, muitas pessoas começaram a inclinar seu coração para Baal e Baal Zebub, e entraram numa maldição onde Deus os amaldiçoou. E veio uma grande maldição, aconteceram coisas muito medonhas. Mas não houve muitas pessoas que perceberam isso. Depois que Acabe se tornou rei, Deus começou a repreender o povo de Israel, e por 1 ano e 6 meses não choveu. Parece que a gente servir a Deus é difícil, é cansativo, que tem que orar todo dia. Parece difícil, mas se a gente receber graça de Deus, não existe nada mais abençoado, não existe mais nada mais glorioso do que viver em Deus. Ontem à noite, a gente reuniu os senhores da região de Seul. Lá no 3º andar, a gente teve culto dos senhores. Eu preguei a palavra e alguns irmãos saíram na frente para falar. E eles estavam falando coisas muito graciosas. Eu fiquei muito grato. As pessoas fluindo pela carne não sabem de jeito nenhum o que é seguir pela carne, e vivem assim. E pouco a pouco, e no final essa irmã vai criar a era de Acabe. O filho de Davi, Salomão, ele construiu um templo de Deus muito bonito, ele tinha poder, tinha dinheiro, tinha honra. E ele começou a gastar o dinheiro seguindo o desejo da carne.
E seguindo o seu desejo e a sua cobiça, ele começou a adquirir esposas de outros povos. E agora Salomão, ficando velho, as mulheres começaram a influenciar Salomão. Tem pessoas que os pais têm muito dinheiro, muitos bens. E os pais ficando velho, eles abandonam os pais. E esses pais não conseguem se libertar disso. E assim, tudo isso acaba sendo desperdiçado, né, os bens. E os filhos ficam muito assim, chateados. Por quê? Porque os pais estão fazendo isso. E aí acaba o relacionamento entre os pais, acaba se distanciando com os filhos. Dessa mesma forma, quando tem um espírito mau, quando Satanás nos engana, quando a gente vai para o mundo, parece que a gente vai ter satisfação, vai ter abundância. Se a gente serve a Deus, parece que é difícil, cansativo, parece que é escuridão. Porque Satanás coloca esse coração de que Deus não vai trabalhar. Pouco a pouco a gente segue a carne e aí é formada a era de Acabe. Deus fez com que não chovesse por 3 anos e 6 meses. E sem chover, estava com muita dificuldade, sofrimento, angústia. Eles não sabiam o que fazer. O país estava falindo. E o povo estava sofrendo muito. Então, não só o povo estava sofrendo, mas na época de Acabe, ele foi guerrear contra a Síria e acabou morrendo. E ele estava indo, e os falsos profetas falaram, vai que o Senhor vai vencer. E Acabe foi com seu escudeiro. E ele foi, e ele morreu na guerra. E o filho dele, Acasias também acabou caindo e morreu. E o outro filho de Acasias, Ninsi, ele morreu na mão de Jeú. E o filho de Ninsi, o Jeú matou 70 filhos de Ninsi. E a Jezabel, esposa de Acabe, jogaram ela da janela. E ela caiu no chão e morreu. E os cães comeram do cadáver de Jezabel. Então, estava tendo esse miserável futuro, mas as pessoas não sabiam disso, porque ele é rei, a Jezabel serve a Baal, então ficaram contra os servos de Deus, mataram os servos de Deus. Continuamente estava seguindo esse caminho. Escutem bem. A Bíblia fala o quê? O desejo da carne é contra o espírito, e o desejo do espírito fica contra a carne. Esses dois são inimigos. Eles não podem ficar juntos. Então, a sua carne e o espírito, quando você está no meio desses dois, você fica com mais dificuldade e você fica mais angustiado. Se você seguir pelo lado da carne, automaticamente você somente vai poder seguir o caminho de Acabe. Mas pelo contrário, se você seguir pelo caminho espiritual, você é uma pessoa que vai seguir pelo caminho de Davi. As pessoas, pouco a pouco, vão seguindo o caminho da carne. Ah, vai dar tudo certo, eu recebi a salvação, Deus está comigo. Então, por isso, Saul, Acabe, todas essas pessoas acabaram se corrompendo. Ontem, quando eu falei no culto dos senhores, Saul matou os servos de Deus. E Saul, pouco a pouco, começou a fluir pela carne e ele não conseguia sair dessa carne. E pouco a pouco ele foi seguindo por esse caminho da maldição. Os drogados, no começo, quando eles se drogam, se me drogar uma vez não vai ter problema, 2 vezes não vai ter problema, 3 vezes não vai ter problema. E depois acaba se tornando um viciado em drogas. Dessa mesma forma, a gente não pode sair disso sozinho. Quem se droga,
acaba ficando uma pessoa, eu não posso trocar na droga, eu não posso nem botar minha boca nisso. Quem tiver esse tipo de coração não vai ficar viciado em droga, mas a pessoa que quando recebe a tentação vai colocar 1, 2 vezes a mão na droga, dessa mesma forma, a gente sem pensar, a gente dá o nosso coração para a carne, para o mundo. E isso é tão insensato, é tão coitado. A gente não consegue pensar quão insensato é isso. E assim, há muitas pessoas que vivem seguindo o desejo da carne. Antigamente, na nossa igreja, as pessoas recebiam salvação e com o coração puro, queriam somente servir ao Senhor. Quando eu estava em Kimcheon, 2 senhoritas, uma de 17 outra de 16, vieram me procurar. Então, elas estavam na frente da porta. Eu vi, por que elas estão ali? Eu vi 2 senhoritas ali em pé fora, ali do lado da porta. E elas estavam ali, depois de um tempão eu saí de novo e elas estavam ali. Eu perguntei, o que vocês vieram fazer? Nós viemos de Songsan para escutar a palavra. E eu preguei a palavra para elas, e elas gostaram muito. Aí eu falei, agora já está tarde, seus pais vão ficar preocupados, então voltem para casa logo. E elas olharam para mim e falaram, pastor, aluga um quarto para nós, porque a gente quer escutar a palavra de Deus e quer viver servindo ao Senhor. Não, seus pais vão brigar. Não, a gente já veio recebendo toda a permissão dos nossos pais. Elas tinham 16 e 17 anos, elas eram jovens irmãs, e elas faziam costura. E à noite, bem tarde da noite, elas trabalhavam costurando. A noite inteira. E naquele tempo, era um tempo bem assim difícil, mas elas costuravam kimono, né? E elas faziam assim elas faziam decoração no kimono japonês, era muito bonito. E essas irmãs, todo aquele dinheiro que elas ganhavam, elas ofertavam tudo pelo Evangelho. Nossa, essas jovens, elas pareciam tão preciosas para mim. Tão preciosas. Pelo Evangelho, uma vez, a minha esposa, ela foi para Seul, e elas vieram para minha casa e fizeram kimchi. Elas fizeram kimchi. E em um lado do kimchi, estava bem morto, o outro estava bem vivo. Por quê? Eu acho que ela não espalhou o sal direito, depois o kimchi estragou. Quando eu escutei a minha esposa falando, a gente quase morreu de rir, né? Elas não sabiam de nada. Mas elas tinham um coração de amar o Evangelho. Um coração de amar o Senhor. Era muito grande esse coração dentro delas. Agora, na nossa igreja também, com certeza. Tem irmãos que amam a Deus com o seu coração, que amam ao Senhor, que amam a Deus. Mas muitos irmãos estão sendo arrastados pelo mundo, se escondem, fluem pelo lado do mundo. Mas quando a gente vê o resultado, no começo, quando dá 1 passo, 2 passos, aí para o mundo, aí depois acabam partindo da igreja, se tornam pessoas do mundo, ficam contra a igreja. Exatamente como está aqui no primeiro livro de 1 Reis. E está escrito o quê? Que Deus não fez chover. O que quer dizer Deus não deixar chover? Ou seja, a palavra da vida parou de entrar no coração daquela pessoa. E assim como se não chove, o mundo inteiro fica seco, as plantas morrem, começa a ter fome. Então, dessa forma, é que entra a fome, a seca. Então, escuta um monte de palavra, mas essa palavra não fica no coração e o coração começa a ficar seco. E dessa mesma forma, da época de Acabe, quando não choveu,
Como acaba se tornando nesse tipo de coração? Espiritualmente morre. A carne está comendo, a carne trabalha, mas porque espiritualmente morre. Receber salvação, Deus trabalhar em mim, não tem. Mas um dia quando vê, infelizmente, acaba se tornando como Acabe, matando os servos de Deus, ficando contra a igreja, se transforma nesse tipo de pessoa. Satanás, ele fica nos enganando, isso não tem problema aceitar a carne, da próxima vez, não tem problema não ofertar essa vez, da próxima vez oferta bastante. E Satanás, ele vai enganando pouco a pouco, ele rouba o coração de querer orar, rouba o coração de servir a Deus, rouba o coração de se sacrificar por Deus. Ele enche o nosso coração com a cobiça, mas é muito poucas pessoas que percebem a sua verdadeira imagem. Estimados irmãos e irmãs, quando eu estava preso dentro de mim e recebi a salvação, imagina quão feliz eu não fiquei. Imagina quão grato eu não fiquei. Imagina quão grande eu senti o amor de Deus. Mas pessoal, e agora? Como vocês se sentem? Presos na carne, sendo arrastados pelos desejos da carne. Assim como um bezerro é preso pelo pescoço e é arrastado, assim também há muitos irmãos que estão sendo arrastados pela carne. Estimados irmãos e irmãs, se vocês pertencem ao Senhor, se vocês são pessoas que pertencem a Deus, seguir a carne e seguir a Deus não tem nem comparação. Não tem comparação. Agora eu já tenho bastante idade. Quando eu vejo os irmãos dos meus amigos da minha idade, eu não tenho nem comparação com eles. Eu, com mais idade, Deus me dá mais caminhos para pregar a palavra. Quando eu subo nesse palco, eu fico tão feliz. Deus concedeu graça para eu poder pregar a palavra de Deus. Hoje de manhã eu acordei, li a Bíblia, orei. E a graça que Deus me deu é tão gratificante. Estimados irmãos, tem irmãos que trabalham dentro da nossa igreja. Quando a gente vê o filho deles, eles são tão saudáveis. Quando a gente vê os filhos dos irmãos que vivem no mundo, sempre estão doentes, indo para o hospital, mas os filhos dos irmãos que trabalham dentro da igreja, eles são saudáveis, fortes. E porque esse espírito desse mundo é muito mau, os jovens estudando nas escolas, um jovem, ele ficou preso por 6 meses, e ele estava no mundo, e depois ele foi pego pelos pais e voltou para a escola. Falou que um monte de gente ficou ao redor dessa estudante. Perguntaram que maquiagem você usou, onde você se divertiu. Quando eu escuto as histórias dos jovens que fugiram de casa, o jovem falou que os jovens adoram essas histórias e são arrastados todos por essas histórias. É assim no mundo, na família, onde quer que seja, porque tudo está contaminado pelo espírito mau. É muito difícil começar pelo puro evangelho. Mas nessa igreja, está cheia da palavra de Deus, está cheia do evangelho. Então, se você seguindo a carne, aqui dentro da igreja tem um caminho para você poder voltar, o caminho da vida, porque tem esse caminho. Aquela felicidade, aquela gratidão por Deus, pelos nossos filhos, pelo nosso futuro, pela nossa velhice, pela nossa família. Nós estamos vivendo dentro disso, protegidos por Deus. E Deus nos deu essa tão grande bênção. Mas Satanás
faz o nosso coração ficar distante da igreja. Da igreja é igreja, eu sou eu. Dentro da igreja, em vez de ser protegido pela igreja, ofertar para a igreja, trabalhar com a igreja, ter um coração com a igreja, a graça que vem de Deus, em vez da gente estar conectado com isso, assim como Davi. A gente tem que atacar os jebuseus no Monte Sião, porque Deus vai nos dar aquela terra, Deus vai nos dar a vitória. E os jebuseus olharam para Davi: você jamais vai conseguir subir aqui mesmo, até os coxos e os cegos podem te expulsar daqui. Porque era um monte, era difícil de atacar aquela cidade. Mas Davi lutou contra os jebuseus e Deus fez Davi ser vitorioso. Deus, a gente tem que lutar, a gente tem que roubar aquela cidade dos jebuseus. Deus, o Senhor deseja aquela cidade, eu acredito nisso, que o Senhor nos dê vitória. Então Deus deu sabedoria, entra pelo cano, vai pelo esgoto. E assim eles atacaram pelo esgoto. E eles ganharam aquela terra dos jebuseus para construir o Monte Sião. E ele fez a cidade de Davi, e ali foi feito muros. E depois Davi, ele levou a arca para a cidade de Davi. E tem muitos trabalhos que aconteceram, mas sempre ele tinha o trabalho de Deus, ele tinha o coração de perguntar a Deus, de servir a Deus. O coração dele fluía o coração de Deus. Mas Satanás dá um coração arrogante para a gente. Parece que eu estou correto, parece que a igreja está errada. Parece que eu tenho que seguir meu pensamento, eu não posso depender da igreja, não posso confiar na igreja. Dá esse coração mau e mentiroso. E Satanás, ele utiliza todos os seus métodos para a gente se afastar e partir da igreja. Por isso, hoje, os seus corações não estão distantes da igreja? Deus ama. Davi ama a Deus e ele anseia por Deus, não é? Leiam no capítulo 7. Ele falou o quê? Que Deus, ele tinha que construir primeiro o templo de Deus. Davi, ele tinha o coração de construir primeiro um palácio para ele. Mas Natã falou o quê? Tá bom esse coração, mas você derramou muito sangue dos soldados, então Salomão, seu filho, vai construir o templo. Então Davi, depois que escutou essa palavra, continuamente ele lutou, guerreou. Quando a gente vê, sempre guerreou, venceu. E ele recebeu todos esses bens, ele recebeu ouros e pratas para construir o templo. Por isso, Deus, por muito tempo, abençoou a Davi e aos seus filhos. Por muito tempo, a gente pode ver. Estimados irmãos e irmãs, Satanás, ele não faz grandes coisas. Ele faz pouco a pouco você fluir para o mundo e para a carne. Estimados irmãos e irmãs, seus corações não estão fluindo para o lado do mundo? Vocês não perderam aquele coração puro do começo? Vocês têm preguiça de escutar a palavra, não é? Vocês estão com preguiça de ter o coração inclinado para Deus. Vocês só querem preencher sua carne, seu desejo. Vocês só querem gastar o dinheiro pela sua carne. Vocês não estão sendo egoístas ao gastar o dinheiro para Deus? Então, vocês estão ganhando o que com isso? Quando a gente lê a Bíblia, isso é chegar na época de Acabe, isso é chegar na época da maldição. Mas, pessoal, a época de Acabe, chegou nessa época que não tem nada de bom. Não tinha nenhum servo de Deus, só tinha profetas de Baal-zebub. E eles estavam todos ali no palácio, matando os cristãos e os profetas de Deus. E o servo de Deus sofreu por muito tempo. E naquele tempo, Deus apareceu o servo de Deus, Elias. E ele falou que Deus era o verdadeiro Deus. E ele matou 450 profetas de Baal.
E esse servo de Deus, aquela chuva que não vinha por 3 anos e 6 meses, então muito povo dos povos não sabiam quem era o verdadeiro Deus. E Elias mostrou para eles quem era o verdadeiro Deus. Amados irmãos e irmãs, pouco a pouco as igrejas que estão pregando o evangelho estão se corrompendo. Embora a gente venha para a igreja, há muitas pessoas que estão ficando contra a igreja. Embora comam, vivam bem, se vistam, mas espiritualmente os seus espíritos estão famintos e sedentos. E Satanás quer desaparecer com essa igreja. Com mentiras, com muitas mentiras, me perseguiram, sem prova nenhuma, falam que a gente é herege. Por isso ficam contra a gente. Mas pela graça de Deus, nós construímos a igreja de Gangnam, estamos pregando grandemente o evangelho, estamos pregando no metrô, através da cantata, embora seja um curto tempo, dentro do coração deles a gente está falando sobre Deus. Deus se agrada da nossa igreja, por isso Deus, Ele concede muitas graças para a nossa igreja, Ele abre muitas portas. Pessoal, hoje de manhã, nós somos cristãos que pertencem à carne? Ou nós vivemos servindo ao verdadeiro Deus e ao Espírito? Ou estamos sendo arrastados pela carne e o desejo do mundo? Agora, nós temos que ter esse momento de pensar profundamente. Por muito tempo, esse evangelho tem que ficar e tem que se tornar vida e felicidade para Deus. Se não tiver esse tipo de igreja que pregue o evangelho, então onde vamos depositar nossa esperança? A igreja de Gangnam, Deus tem que ser a nossa esperança. Então Deus vai querer trabalhar através da nossa igreja. Então hoje de manhã, com um novo coração, aquele coração que estava querendo servir a carne, que vocês se arrependam desse coração. Deus, eu sou falho, por favor, me dê uma nova força. Que o Senhor me dê um novo poder, para que eu possa viver pelo Espírito. Eu quero viver pelo Espírito, mas parecia que não ia dar, por isso eu vivi pela carne. Que muitos de vocês se arrependam, e assim, se o Senhor permite, eu quero viver pelo Senhor, eu quero viver pelo Evangelho. Mesmo que eu não seja um pregador do Evangelho, mas com todo o meu coração, eu quero servir ao Senhor, eu quero viver pelo Evangelho. Que o Senhor se responsabilize por toda a minha vida, que o Senhor crie os meus filhos, que o Senhor conduza a minha velhice. Que tenha muitos irmãos que tenham o coração de Jesus Cristo, que essa igreja seja uma igreja que agrade a Deus e que essa igreja seja uma igreja onde o Espírito Santo de Deus possa trabalhar vividamente. Que cada irmão da igreja, ancião, diáconos, que essa igreja não tenha irmãos que deixe Deus desconfortável de trabalhar. Até aqui.